Glória a Deus. Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, gente. Nós estamos na nossa série aqui no culto de sábado, Irrepreensíveis. Hoje é o terceiro e último sábado dessa série, mas não precisa ficar triste, porque sábado que vem nós iniciamos já uma nova série que nós vamos ter durante alguns sábados. Eu vou dar alguns spoilers aqui. Vai ser uma série sobre um livro, ok? Que tem o nome Deus, Sonhos e Destrói. Essa é a dica que eu posso dar para vocês. Nós vamos iniciar no próximo sábado, no dia do Convergência. Beleza? Amém, gente? E essa série que nós estamos fazendo é da carta de Paulo a Timóteo, mais especificamente 1 Timóteo. E hoje nós vamos falar do capítulo 5 e do capítulo 6. Mas antes disso eu queria ler aqui os versículos que nos comunicam o porquê dessa carta existir. Por que essa carta existe? Isso já foi falado nos 2 últimos sábados, mas eu preciso relembrar aqui com vocês. Mas basicamente, lá no capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 15, Paulo diz o seguinte: escrevo-lhes estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Está falando com Timóteo. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse é o recorte da carta, onde Paulo nos comunica o objetivo dessa carta. Basicamente, ele está nos dizendo que o objetivo dessa carta é como nós nos comportamos. Como eu e você devemos nos comportar na casa de Deus. Mas a palavra casa de Deus aí quer dizer família de Deus. Um ambiente onde nós temos nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, a instrução da carta de Paulo é: cristão, cristã, homem, mulher, que são pessoas que seguem a Jesus, eu quero dar para vocês uma lista de como vocês devem viver. Qual que deve ser o comportamento de vocês? Está aqui, carta de 1 a Timóteo. Então esse é o objetivo. Só que por que essa carta existe? Porque ela não é só uma instrução para dizer como você não deve viver. Porque se eu chego para uma criança e falo assim: você tem que se comportar. Eu chego para o Pedrinho e falo: Pedrinho, você tem que se comportar. Mas eu não informo a ele qual que é o padrão de comportamento. Vocês concordam que ele não vai saber o que fazer? Ele sabe o que ele não precisa fazer. Mas o que ele deve fazer? Então Paulo ele traz nessa carta não só o que você não deve fazer, mas ele chega e fala: ó, você não deve fazer isso, mas deixa eu te mostrar o que você deve fazer. Então ele não está dizendo só se comportem, saibam como viver. Eu quero mostrar para vocês como vocês devem viver. Assim, 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 e não devem viver assim, assim, assim. Então essa é uma carta que nos informa e nos mostra de forma muito prática como eu e você devemos viver, nos comportar e fazer, e também aquilo que nós não devemos fazer. É por isso que essa série se chama Irrepreensíveis. Porque a palavra irrepreensível não é aquela pessoa no sentido de que é perfeita e nunca tem uma repreensão. É aquela pessoa que você não tem do que repreender ela. Vou explicar a diferença, tá? Vamos supor que um dia eu estou tomando um café com o Gui, e aí o Gui, pastor Guilherme, fala uma coisa que ele não deveria, uma forma que ele não deveria comigo, uma forma brusca. E aí ele me pede perdão. Vocês concordam que a partir do momento que ele me pediu perdão, aquilo que ele falou já não existe mais. Então não tem ninguém que pode acusá-lo daquilo, porque isso já foi resolvido. Então ser irrepreensível não quer dizer que você vai ser uma pessoa perfeita. Mas é que mesmo você errando, você vai corrigir os seus erros. Você vai tomar suas responsabilidades, você vai pedir perdão. E se alguém vier te cobrar daquilo que você errou, já está limpo. Você já fez a sua parte. Então isso é ser uma pessoa irrepreensível. É isso que Paulo nos fala, e por isso é o nome da série, é o seguinte: olha, como não viva, como você deve viver. Se você não viver dessa forma e buscar viver dessa forma, mesmo que no caminho você erre, você vai ser alguém irrepreensível. Ou seja, a pessoa vai pegar sua lista, seu histórico de vida e não vai ter do que te acusar. Ela vai ver os erros, mas ela vai ver os erros riscados, porque você resolveu esse problema na sua vida. Essa é a ideia da sua carta. E aí, nos lembrando do que foi falado até aqui, na primeira pregação, o Rafa trouxe várias coisas sobre como nós devemos viver. Primeiro ele falou sobre a gente não perder tempo com discussões inúteis, né? A gente nem faz isso, né? Imagina, né? Predestinação, né? Batismo, nem fazemos isso. Mas ele está dizendo o seguinte: foca no Evangelho, naquilo que é importante, na pregação do verdadeiro Evangelho. Aí ele vai dizer sobre as autoridades, que ela não vem de títulos, mas ela vem de Deus. Então não é porque você não tem lá pastor fulano, não quer dizer que você não exerça o pastorado. Por exemplo, quantos líderes de PGM nós temos aqui? Levanta sua mão.
Todos vocês são pastores, sem exceção. Vocês cuidam de pessoas, vocês oram por elas, vocês pensam sobre elas, vocês se preocupam com elas. Vocês são pastores, vocês não precisam de um nome, pastor fulano. Vocês já exercem essa função, porque isso veio da parte de Deus. Deus deu esse PGM para que vocês cuidassem. Ele falou também sobre como Paulo instrui Timóteo, nos instrui a combater o bom combate, a manter a fé e a ter uma boa consciência. Isso foi da primeira pregação. Se você não assistiu, a gravação está lá no nosso canal da igreja para você poder fazer isso. E depois nós viemos com o pastor Guilherme, que ele pregou sobre a gente se alimentar de boas doutrinas, ou seja, a gente fugir de falsas doutrinas, ou a palavra mais usada são de fábulas. Fábulas são aquelas histórias para a criancinha dormir que não são verdade. Dragões, né? Fantasmas. Ele está dizendo que pessoas acreditam nisso. E até hoje pessoas acreditam nisso. Mas fuja disso, mas busque o verdadeiro ensinamento. E ele vai dizer para se exercitar na piedade, ou seja, se exercitar nas coisas que têm relação com Deus. Tudo aquilo que tem relação com Deus, aquilo que te aproxima de Deus, isso é se exercitar na piedade. É isso que o pastor Guilherme nos trouxe. E hoje nós vamos falar do capítulo 5 e do capítulo 6. Obviamente não vai dar para a gente ler todo o capítulo e nem falar de todos eles. Eu vou passar rapidamente sobre alguns pedaços, mas outros a gente vai se delongar um pouquinho mais, que são coisas importantes para a gente trabalhar aqui nessa noite, tá bom? Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, é muito importante, tá? Para você acompanhar o que a gente vai falar aqui. Mas o que nós vemos a partir do versículo 1, lá no capítulo 5, e ele vai fazer isso até o versículo 2, é ensinamentos de Paulo sobre como nós devemos tratar as pessoas que estão à nossa volta. Aqueles que são mais idosos ou idosas, aqueles que são mais jovens que nós. E ele vai dizer basicamente que nós devemos tratar os idosos como os nossos pais e com as nossas mães. Aí eu fiquei olhando para esse exemplo, eu olhei para muitas pessoas que eu conheço que não tratam bem os pais e as mães deles. Mas não é isso que o Paulo quer dizer. Ele quer dizer que assim como um filho deveria tratar os seus pais e suas mães, ou seja, de uma forma respeitosa, honrando a vida deles, olhando para a história de vida que eles tiveram, e hoje nós colhemos muitas coisas que eles plantaram, ele está dizendo, é assim que você deve honrar todos aqueles mais velhos da igreja, todos aqueles que estão à sua volta. E ele vai falar sobre as pessoas da mesma idade ou mais novo que você. Você vai tratar eles como se fossem seus irmãos e as suas irmãs. Também como você deveria tratar. Eu lembro de várias histórias do meu irmão tem 1 ano e meio mais novo que eu. Eu tenho várias histórias do qual não me orgulho, onde a gente se batia, né? Quem é irmão sabe muito bem, né? Brigava por lugar no carro, né? Eu estava dormindo, ele ia implicar comigo para acordar. Mas não é desse jeito, Paulo está falando de uma maneira positiva, ok? Como você deve tratar as pessoas ao seu lado, como irmãos e irmãs. E aí, vale eu colocar uma pequena observação aqui. Se você, meu irmão homem, não trata as mulheres, as moças, as meninas que estão à sua volta, como você deveria, Paulo ele vai falar isso daqui depois, sobre as viúvas, né? Mas o que ele vai dizer sobre as viúvas é que elas se entregaram a Satanás. É isso que ele vai dizer. Então nós podemos pegar esse princípio e linkar aqui e tentar imaginar que você, homem, que não trata as moças como deveria, se aproveita delas, da carência delas, vai para o PGM só pensando em quem você pode pegar, você está entregue a Satanás. É isso. Então o meu convite, né, e com certeza o pastor Guilherme participa disso, é que você nos deixe. Nos deixe. Vai ser muito bom para a gente. Tá bom? E a mesma coisa para vocês mulheres, que se aproveitam da sexualidade, né, ou da sua sensualidade, para atrair homens de olhares, porque isso você precisa de afirmação. Sinto muito, é o mesmo caminho que você está tomando. Então o que Paulo nos fala é que assim não é a maneira de se viver, ou seja, você não segue a Cristo como nós queremos seguir. Amém? E a partir do versículo 3 ao versículo 7, eu estou correndo propositalmente, mas eu quero que você me acompanhe e siga o som da minha voz, ok? Mas a partir do versículo 7, versículo 3 ao versículo 7, ele vai falar sobre as viúvas, que não têm familiares, então a igreja tem que cuidar delas. Não é o mesmo contexto histórico que nós vivemos, a mesma cultura, né? Naquela época as viúvas, as mulheres de maneira geral não trabalhavam, elas precisavam do sustento dos homens, então quem ficava viúva dependia de algum sustento. Então se elas não tivessem outros parentes para ajudar a sustentar a vida delas, elas precisavam da igreja, tá? A gente não vive mais dentro desse contexto, dentro dessa cultura, mas caso haja alguma viúva, alguma mulher, alguma pessoa necessitada na sua família, é de obrigação sua cuidar. Até porque lá no versículo 8, você pode ler aí comigo, ele vai dizer o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes,
especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. O que Paulo está dizendo é que os verdadeiros cristãos cuidam da sua família. Olham primeiro para a sua família. Então existe alguém passando por necessidade, o cristão que entende o que é seguir a Cristo, cuida da sua família. Se você não faz isso, você é pior do que um descrente. Sabe por que ele fala isso? Porque tem muito descrente, muitas pessoas que não acreditam em Deus, que cuidam melhor da família deles do que a gente. Então você é pior do que eles. Porque você, como um cristão, entende o valor da família, você deveria cuidar muito mais do que aqueles que não creem nisso. Só que tem muitas pessoas que não creem em Deus cuidando melhor das famílias do que a gente. Então aqui existe um princípio: filhos, cuidem dos seus pais, cuidem dos tios, dos primos, daqueles que precisam de ajuda. Senão, você negou a fé. Você não entendeu o que é crer em Cristo. E aí, a partir do versículo 9 ao 16, ele vai falar mais uma vez sobre as viúvas. Ele vai dar alguns conselhos aqui. Ele vai dizer: olha, você que é viúva nova, vai e se casa, porque se você ele vai dizer isso lá no versículo 15, né? Se você ficar muito aí, você pode se deixar levar pelos seus desejos e casar com alguém que não é crente. O que ele está dizendo é que mulheres que estão desesperadas, acalma o coração, porque vocês podem tomar decisões ruins. Casar com não crente. Sei que tem gente rindo aí, né? Então, mulheres que estão vendo a idade chegar, estão desesperadas, o conselho de Paulo é: calma. Porque se vocês se deixarem levar por esse desejo, vocês podem casar com qualquer um que aparecer. Sabe quando a régua vai baixando? Aí no final você fala: Deus, se for só homem, está valendo. Mas Paulo está nos dizendo, porque ele diz no versículo 15, porque quando você toma uma decisão sem pensar, só baseado no desejo de se casar logo, você vai casar com um descrente, e ele vai dizer no versículo 15, se desviaram para seguir a Satanás. Ou seja, você que casa com alguém que não é crente, ou namora alguém que não é crente, adivinha o que está acontecendo com você? Seguindo a Satanás. É isso que ele está falando. E aí, nós entramos no versículo 17. E aí o versículo 17 tem algumas coisas especiais aí. Ele vai dizer o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Paulo está dizendo: sabe aquelas pessoas na sua igreja que pregam, que ensinam, que são professores? Eles merecem dupla honra. E o que quer dizer essa dupla honra? Quer dizer que eles merecem respeito e eles merecem ser pagos por isso. É isso que ele está falando. Pago o salário mesmo. Ele está falando, aqueles mestres da igreja, aqueles pastores da igreja, aqueles que ensinam o evangelho, eles pregam e ensinam, eles merecem respeito e eles merecem ser pagos pelo trabalho que eles estão fazendo. E aqui é pago o dinheiro mesmo, tá, gente? Por que isso? Porque ele está nos informando que, normalmente, de uma forma geral, aquelas pessoas que pregam e ensinam, como elas estão ali focadas em fazer isso, e pregar o evangelho e poder compartilhar esse ensino, normalmente elas não têm tanto tempo para outro trabalho, para investir outro trabalho. E eu estava pensando e relembrando algumas coisas aqui. Quanto tempo vocês acham, vamos fazer uma pesquisa aqui, tá? Quanto tempo vocês acham que demoram para um professor aqui, por exemplo, na escola do discípulo, ou um pregador aqui, preparar uma palavra de 40 minutos? Quanto vocês acham que demora? Quem acha que demora 1 hora? 2, levanta a mão. 3, 4, 5, 8. Ah, galera. Eu um dia perguntei para outros pastores, eu achei que era só comigo, tá? Eu falei, nossa, eu acho que eu demoro muito para preparar uma pregação, uma aula de 40 minutos. E eu fui perguntar para outros pastores, eu fui pesquisar até gente conhecida, famosa, que eu quero dizer. E a média foi a mesma coisa, entre 8 a 10 horas para fazer uma palavra de 40 minutos. Aí você imagina um pastor que prega todo final de semana, que não é o nosso caso aqui, graças a Deus nós temos uma equipe um pouco maior. Mas ele ainda dá aula na escola do discípulo, mais ou menos entre 8 a 10 horas para preparar uma aula e uma pregação de 40 minutos. Por que eu estou falando sobre isso? Não é para que vocês falem, meu Deus, olha só como eles se dedicam. Não, realmente há uma dedicação. Mas para que vocês entendam que quando alguém vem aqui em cima, ou quando alguém vai dar uma aula na escola do discípulo, existe um esforço por trás, um suor, uma dedicação. E é por isso que Paulo vai dizer, essas pessoas merecem ser honradas e pagas, para que elas continuem fazendo o que elas estão fazendo.
E aí no versículo 19, versículo 24, ele vai dizer sobre acusações contra os pastores. Ou seja, se alguém for acusar algum pastor, tem que ter testemunhas para que isso aconteça, porque é algo muito sério. E ele também vai dizer, nesse recorte aí do 19 ao 24, sobre não participar do pecado dos outros. É tipo assim, sabe aquela pessoa que está na cara que ela peca ou vai pecar? Deixa isso de lado, esquece isso, continue e segue a sua vida. É isso que ele vai dizer. Eu pulei esses porque eles são muito práticos. Você vai ler, você vai entender. E aí no versículo 23, ele vai dizer algo muito polêmico, que muita gente usa esse versículo de uma forma errada para poder incentivar as bebidas alcoólicas, tá? Ele diz o seguinte, versículo 13, não continue a beber somente água, tome um pouco de vinho, também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aí a pessoa pega esse versículo e fala, vamos lá, sair daqui do culto de sábado, ó, passar ali nas esquinas e mandar ver, porque a Bíblia diz para a gente tomar um pouco de vinho, né? Mas, obviamente, não é isso que Paulo está falando, ok? Ele não está incentivando o consumo de bebidas alcoólicas. Paulo está falando dentro de um contexto, imagina o seguinte, gente, hoje nós temos água potável na torneira da nossa casa, né? Campo Grande, né? Eu descobri isso tem pouco tempo, é uma das poucas cidades, talvez a única, não sei se eu estou certo, mas que você pode beber água da torneira, ok? Que está tudo bem. Mas você pode ter um filtro em casa. Naquela época não existia isso. A água que as pessoas bebiam era contaminada. Então, várias pessoas tinham enfermidades por conta da água que elas bebiam. E elas não tinham opção, entende? Ou você morre de sede ou você morre de alguma doença. Na doença eu não sei se eu vou ter, então eu vou beber água contaminada. E aí Paulo vem e fala o seguinte, como você já não é bom de saúde e está tendo essas doenças por conta das águas contaminadas, qual que era a única certeza de algo que ele poderia beber que não ia dar ruim? Era algo que foi fermentado, que matou as bactérias. E aí o que tinha na época era vinho. Entende? Então Paulo está dizendo, olha, bebe vinho, porque em vez de você morrer de sede ou de uma enfermidade, pelo menos você vai continuar vivo. Se fosse hoje, Paulo ia falar, olha, compra um filtro, né? Bebe um filtro na sua água, para de tomar água, sei lá de onde você está tomando. É isso que ele quer dizer. Então não é um versículo que embasa o incentivo para a bebida alcoólica. Amém, gente? E aí nós entramos no capítulo 6. Versículo 1 a versículo 2, ele vai falar de um outro contexto que também não tem relação com a gente, culturalmente falando hoje, que é o contexto de escravidão. Não é a escravidão como nós conhecemos, ok? É outro tipo de escravidão, que é quase como se fosse um empregado da casa, um servo da casa, que era, às vezes, até pago por aquele trabalho. E ele fala isso, né, sobre escravos que têm um senhor cristão, como eles devem agir, e escravos que têm um senhor que não é cristão, como eles devem agir. E aí no versículo 3 a 10, ele também vai dizer várias outras informações que ele já falou anteriormente. O Rafa Turk já pregou um pouco sobre isso, que é a questão do pastor Guilherme também, dos falsos ensinamentos, de controvérsias e divisões. Aí ele vai falar sobre quem tem grana, ok? Se você é rico, lê esses versículos que ele vai falar que a verdadeira riqueza não está na sua conta bancária, mas está em se dedicar às coisas de Deus. Ele vai dizer que a gente vai morrer, então não adianta que você não vai levar nada. Ele vai dizer que a satisfação que nós temos é em Deus e que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos problemas. E algumas versões vão dizer de todos os problemas. Então não é um incentivo para que você não seja rico, não trabalhe, não ganhe sem dinheiro, mas é um incentivo para que você que tem um coração nisso, você vai ter muitos problemas na sua vida. E aí nós entramos agora no versículo 11. E é aqui que nós vamos parar um pouco para ouvir aquilo que Paulo tem para nos dizer. Porque agora, se a gente olha para esse pedaço, ele falou, né? Como nós não devemos nos comportar. Lembra do bebê? Olha, você não pode se comportar assim. Mas você precisa saber como se comportar. E a partir do versículo 11, Paulo vai nos dizer como nós devemos fazer e como nós devemos viver a nossa vida. E ele vai começar o seguinte, versículo 11. Você... Com quem que ele está falando aqui, gente? Você, porém, homem de Deus. É que homem não é no sentido masculino, mas é pessoa. Você, pessoa, homem e mulher de Deus. A primeira coisa que ele vai falar é: fuja de tudo isso. De tudo isso que eu falei, de tudo aquilo que eu compartilhei, fuja disso. E busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ou seja, cada um de nós que se tornou cristão, homem e mulher, hoje e agora, nós somos homens e mulheres de Deus. O que isso significa? Significa que quando alguém olhar para você, sabe o que ela tem que pensar? Em Deus.
quando ela olhar para a maneira que você se comporta, para a maneira que você fala, para a maneira que você pensa, para a maneira como você toma suas decisões, como você age com os outros, ela tem que olhar e falar: esse cara é cristão, essa mulher é cristã. Eles creem em Deus. Homens e mulheres de Deus, estão falando com a gente, fuja. E aí a palavra fuja é literalmente escapa, corre, sabe? Corre rapidamente, né? Não é corre devagarzinho, corre rapidamente, fuja. E ele vai dizer isso no versículo 4. Sobre orgulho, sobre a mente corrompida, sobre o espírito de ingratidão, sobre os desejos controlados para você ter mais dinheiro, o amor ao dinheiro, fuja de tudo isso. E ele vai dizer: busque, persiga, procure, corra de um lado e vá em direção ao outro. Não adianta só fugir dessas coisas. Ele vai dizer o alvo daquilo que nós temos que buscar enquanto nós fugimos dessas coisas. Então fuja do amor ao dinheiro, do orgulho, das discussões tolas e corra atrás desses alvos. A primeira coisa que ele vai dizer é sobre justiça. Algo que eu e você devemos perseguir, justiça. E a palavra justiça, ela engloba um significado aqui no original, que quer dizer uma vida correta no pensar, sentir e agir. As pessoas justas são aquelas que agem de forma correta naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, naquilo que eu faço. Então, fuja dessas coisas e persiga uma maneira correta de você pensar sobre as coisas, sentir sobre as coisas e agir sobre as coisas. A segunda coisa que ele fala para a gente perseguir é a piedade, que é essa vida de devoção às coisas de Deus, de oração, de leitura da palavra, de vir à igreja, de ir ao PGM. Então tudo que te conecta mais a Deus, persiga essas coisas para que você tenha uma vida piedosa. E ele vai falar sobre perseguir fé, ou seja, você ser fiel. Mas a palavra fiel tem um significado ainda mais profundo, quer dizer uma atitude onde eu descanso inteiramente em Deus. Persiga uma vida onde a sua vida descansa em Deus, confiando nele, sem se preocupar com as coisas que estão te atormentando, sem se preocupar sobre o dia de amanhã ou sobre a notícia que você recebeu. Confie em Deus, busque isso, persiga isso, uma vida onde eu descanso inteiramente, toda ela, nas mãos de Deus. E ele vai falar sobre perseguir o amor, que é exatamente isso, é amar a Deus e amar aos irmãos. Nós precisamos buscar isso, perseguir isso. E ele vai dizer perseverança, busque perseverança. E a palavra perseverança, ela tem o significado de poder para permanecer mesmo diante de situações difíceis. Busque, persiga uma vida que mesmo a situação mais terrível está acontecendo com você, você permanece. Permanece em quê? No amor, na fé e na piedade. Mesmo que seja o dia mais estressante, você permanece. Você persiste, você se mantém perseverante. É exatamente permanecer firme, não importa o custo que aconteça. Eu não negocio meus princípios. Eu permaneço firme, não importa o custo que vai acontecer. Não importa se isso vai me trazer coisas ruins, se isso vai me demitir do meu trabalho, se isso vai fazer as pessoas, me zoarem. Eu permaneço, eu me mantenho firme. E por último ele vai falar sobre mansidão. Ou seja, eu busco agir de maneira mansa, de maneira paciente com as pessoas que estão ao meu lado. E o interessante desse grupo de coisas que Paulo nos fala sobre perseguir, elas têm uma ligação entre elas. Isso não é à toa que existem essas palavras, não foi algo que saiu do nada e Paulo decidiu colocá-las aqui porque elas são bonitas e é muito nobre para você fazer e viver essa vida. Não, ele vai dizer que uma coisa acontece após a outra, porque quando você corre atrás da justiça e persegue essa vida correta, naturalmente essa vida correta vai te levar a uma vida de piedade. Naturalmente, por você desejar pensar, sentir e agir da forma correta, isso vai te levar para uma vida de devoção a Deus, de entrega a Deus, as coisas que têm relação com Deus. E se eu tenho fé confiando em Deus, naturalmente eu vou amar os meus irmãos e eu vou continuar perseverando. Se eu tenho fé em Deus, tranquilidade, de entregar minha vida nas mãos dele, não importa o que esteja acontecendo, eu vou estar tranquilo. Eu vou estar tranquilo porque eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar caminhando. E todas essas virtudes presentes em mim, eu perseguindo elas e buscando elas, o resultado é eu ter essa mansidão do espírito. Uma pessoa calma, mesmo diante das situações, que ama as outras pessoas. Então elas estão ligadas umas às outras. E ele continua no versículo 12 e diz: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna.
para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé. Quando nós lemos sobre isso, o que nós aprendemos é que existem algumas lutas que elas são nobres, que elas são boas, que elas precisam acontecer na nossa vida. O bom combate não é só que é bom que você lute, mas a própria luta em si ela é boa. O próprio combate, a própria guerra que você está fazendo, ela em si é boa. É bom que você tenha ela. E ela em si também é boa para você. Não é só uma luta simplesmente para permanecer, mas é uma luta onde eu mantenho a minha confiança em Deus e descanso inteiramente nele, porque eu não confio nas coisas que estão à minha volta. Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio na minha conta bancária. Eu confio em Deus. E é uma luta que eu faço todos os dias da minha vida. E ela não é só boa porque eu preciso fazer ela, mas ela é boa nela mesmo. Ela é nobre. Ela é boa para mim, para a minha vida. Então, o que Paulo está nos falando aqui é que existe um ringue na nossa vida. Ok? Existe um ringue, todos os dias que você acorda, você entra num ringue. E o problema é que tem você e o seu inimigo. Só que o inimigo não é o mundo, não é o diabo. Ele é o inimigo, mas não nesse sentido aqui. O inimigo que está do outro lado é você mesmo. Então, todo dia que nós acordamos, nós entramos nesse ringue, e eu estou de um lado e eu mesmo estou do outro. Quem é que está do outro lado? É o Felipe sem fé. É o Felipe que não crê nas coisas de Deus. É o Felipe que se deixa abalar pelas coisas desse mundo. Então eu acordo todos os meus dias e entro nesse ringue e eu luto comigo mesmo. Esse é o bom combate. É onde eu me deparo comigo sem fé e eu luto comigo mesmo para que eu permaneça em fé. Para que eu me mantenha, para que eu persevere naquilo que as coisas que Deus tem para mim. E ele vai dizer, tome posse da vida eterna. Não é que essa luta vai nos levar à salvação, não é, nós já somos salvos. Nós já somos salvos. Essa luta contra a incredulidade do nosso próprio coração não é aquilo que vai negociar se eu vou para o céu ou não. Nós já vamos para lá. Mas o que ele está falando sobre tomar essa vida eterna é que todos os dias que eu acordo e entro nesse ringue para lutar contra mim mesmo, eu preciso me lembrar daquilo que me salvou, daquilo que já me transformou, da minha salvação que eu tenho, para que eu possa lutar esse bom combate contra mim mesmo, contra essa incredulidade, naquilo que Jesus fez por mim. Então, cada um de nós que confessamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nos encontramos com Ele, todos nós temos essa vida eterna sobre nós hoje. E nós precisamos nos lembrar dessa vida eterna hoje, tomar posse, trazer isso para a realidade, trazer isso para o nosso coração e nos lembrar o que Jesus fez por nós, para que essa luta que eu tenho todos os dias, ela seja vencida pelo eu que crê em Deus, pelo eu que confia em Deus, pelo eu que persevera. Se eu fui encontrado por Cristo, eu devo lutar essa luta todos os dias. Todos os dias. Tem dia que vai ser pior, tem dia que vai ser melhor. Pode ser que um dia o outro eu, incrédulo, ganha. Mas no outro dia eu me levanto, me lembrando da salvação que eu recebi em Cristo e o que Ele fez por mim, naquela cruz, na ressurreição dEle. E no dia que Ele vai voltar, e eu luto comigo mesmo para perseverar, permanecer, confiar. Continuar sendo guiado por Ele, buscar a piedade e a justiça em tudo o que eu faço. E a partir do versículo 13, Paulo agora ele nos dá uma ordem. Versículo 13 do capítulo 6. Diante de Deus, que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, e eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, a tradução está no versículo 14, guarde, mas o original quer dizer, eu ordeno. Eu dou ordem a você, para que você guarde este mandamento. E aí, quando ele fala aqui sobre esse mandamento, é tudo aquilo que ele falou até agora sobre como nós devemos viver, ok? Tudo que nós devemos viver, guarde isso, eu ordeno que você faça isso. E ele vai dizer o seguinte, iniciando o versículo 13, diante de Deus que tudo dá vida. Ele inicia esse versículo para acalmar o coração de Timóteo, para acalmar o nosso próprio coração, porque ele está falando o seguinte, olha, eu vou transcrever aqui, parafrasear. Ele diz o seguinte, olha, eu estou dizendo como você não deve viver, e estou dizendo como você deve viver. Eu ordeno que você guarde
aquilo que você deve fazer, a maneira que você deve viver. E se algo te acontecer ou você ficar preocupado com a sua própria vida, não se preocupa, porque Deus é que dá a vida. Ou seja, Timóteo, vocês que estão aqui, se vocês obedecerem à palavra, isso vai te trazer problemas, risco de vida, fica tranquilo. Quem diz que você vai morrer e viver é Deus, não são os homens, não é o governo, não é nenhum outro poder, é Deus. Então faça o que você deve fazer, sem se preocupar com a sua vida, porque a Deus é que dá vida a todos. Mas se por acaso acontecer alguma coisa, e aí é o que ele completa aqui no versículo, ainda no versículo 13, e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Ou seja, ele está dizendo, não se preocupa com a sua vida, porque é Deus que é dono da sua vida. Mas se por acaso acontecer algo com você, lembre-se de Jesus, que mesmo diante da morte manteve a sua posição e a sua boa confissão. Então o máximo que pode acontecer de ruim é você fazer o que Jesus fez. Então, Deus dá a sua vida, não se preocupa. Mas se você tiver situação de morte, siga o exemplo de Jesus, se mantenha firme, porque você vai estar fazendo o que Jesus fez. Ou seja, se você viver, Deus está cuidando de você. Se você morrer, você fez igual a Jesus, então bom para você. Então, dos dois lados você ganha. Eu sei que tem um lado que é pior, né? Mas dos dois lados você ganha. Um, Deus controla a sua vida, fica tranquilo. E outro, se você morrer, você fez igual a Jesus, então está tranquilo. Tira essa preocupação do seu coração. Eu estou dizendo como você deve viver, viva assim. Não importa as consequências. Qualquer consequência é positiva diante daqueles que decidem permanecer. Diante daqueles que se mantêm firmes na fé em Jesus, lutando o bom combate, qualquer situação é positiva. Qualquer um. Qualquer decisão e qualquer futuro é positivo. E ele vai dizer no versículo 14, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível. Ou seja, qual seja a sua situação futura, vida ou morte, guarde este mandamento. E a palavra imaculado e irrepreensível, e foi daqui que surgiu o nome da nossa série, ele está falando sobre Timóteo. Guarde essa palavra como alguém que é santo, que vive em santidade e também que não tem nada que as pessoas possam te acusar. Guarde a palavra dessa maneira. Então, Deus dá essa ordem. Nós fugimos, nós perseguimos, nós permanecemos, guardando essa palavra, não importa o futuro que nos reserva. Não importa o que vai acontecer. E até quando nós devemos fazer isso? Porque tem um limite, né? Até quando eu devo viver dessa forma? Ele finaliza no versículo 14, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, até Jesus voltar. Ou seja, durante toda a sua existência de vida aqui nessa terra. Você vai guardar esses mandamentos, você vai permanecer, você vai lutar o bom combate e até o fim, até Jesus voltar. E aí, nós entramos numa parte aqui, que é uma das partes mais bonitas dessa carta. Versículo 15 ao versículo 16, nós temos um louvor a Deus. Nós chamamos isso de doxologia, o momento onde nós louvamos a Deus, que diz o seguinte, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver, a Ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Quando nós olhamos para isso aqui, vemos Paulo falando sobre isso, parece que do nada, Paulo mudou e começou a louvar a Deus. É como se eu estivesse dando a instrução, chegasse para o Rafa, para o Gui, e chegasse, Gui, olha, vai lá na esquina, Deus, em nome de Jesus, seja louvado, engrandecido é o Senhor. Foi isso que aconteceu aqui com Paulo. Ele mudou do nada, ele estava dando uma instrução do nada, ele começa a louvar a Deus. Só que quando a gente olha para esse recorte, a gente vê que isso já aconteceu antes. Lá no capítulo 1 aconteceu a mesma coisa. Só que olha só que legal. Versículo 16, lá no capítulo 1, não precisa abrir, preste atenção. Ele está dizendo o seguinte, mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna, o Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Paulo estava descrevendo uma situação e do nada ele começa a louvar a Deus. O que aconteceu aqui? Nesse capítulo 1, Paulo está falando sobre Jesus que veio sobre a terra e como ele foi alcançado. Paulo está descrevendo que ele era o pior dos pecadores. Mas Jesus, com a sua grande paciência, me alcançou. Eu alcancei misericórdia. É como se Paulo estivesse fazendo o seguinte, ele estivesse se lembrando
da conversão dele. Naquele dia Deus me alcançou, Deus me encontrou. E aí é como se ele não conseguisse segurar a emoção dele de louvar a Deus, porque ele se lembra quem ele era e como ele foi alcançado. Ele começa a falar: eu que era o pior dos pecadores, mas Deus exerceu sua misericórdia e me alcançou. Glória a Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele se lembra do estado que ele estava e como ele é hoje, como ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. E ele não consegue se segurar e ele começa a louvar a Deus, porque ele se lembra do poder maravilhoso que alcançou o coração dele. E aqui no versículo 6 acontece a mesma coisa, só que agora é no futuro. Paulo agora não está falando de como ele foi alcançado, ele está falando da volta de Jesus. E a mesma situação acontece, é como se ele não se aguentasse. Ele fala: Jesus vai voltar. E aí algo inundasse o coração dele, e ele se lembrasse da volta de Jesus. E o que vai acontecer com a gente? Que dor e sofrimento vão acabar, a gente vai viver eternamente ao lado dele, eternamente com o nosso Salvador. E aí ele não se aguentasse, ele começasse: ele é bendito e único, soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, habitável em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Ele não se segura, porque ele começa a imaginar a volta de Jesus, e ele começa a louvar a ele, ele começa a engrandecer a ele. E o interessante, só para dar um exemplo disso, é como se você fosse falar da pessoa que você é mais apaixonado do mundo. Por exemplo, eu sou apaixonado pela Mari, é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Então é como se eu chegasse para você e falasse da Mari, mas eu não conseguisse começar a elogiar ela. Tipo assim: gente, a Mari adora chocolate, ela é maravilhosa, linda, minha esposa, perfeita. É isso que Paulo está fazendo. E aí, o que Paulo está nos dizendo sobre quem Jesus é? Quem Jesus é? A primeira coisa que ele vai dizer é que ele é bendito e único, soberano. Isso quer dizer que tudo que é bom, alegre, toda a satisfação que existe na face da terra pertence a ele, somente ele pode nos dar isso. Ele é bendito. E é interessante que ele vai dizer que ele é único, soberano. Ou seja, ele não é só soberano no sentido maior do que todos, ele é único. Ou seja, ele não é só o mais poderoso dos poderosos, ele é o único que tem poder, porque ninguém mais tem poder. Nem o rei, nem um demônio, nem o diabo, ninguém tem poder. Ele não é só o mais, ele é o único mais. O mais poderoso, o único poderoso. E ele vai dizer: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ou seja, literalmente ele está dizendo que ele é rei de todos que reinam. Ele é soberano sobre todo o domínio. Ele domina sobre o domínio de todos, além de todos. E aí, agora ele falou tudo que tem relação com o poder de Deus, e agora ele vai falar da essência de quem Deus é. Ou na verdade ele está falando da essência de quem Jesus é. E ele diz o seguinte: ele é o único que é imortal. E o curioso aqui não é que ele está dizendo que Jesus não pode morrer. Jesus não pode morrer, mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que Jesus é imortal no sentido de que ele é a fonte de toda a vida que existe. De toda a vida do universo que você pode imaginar, de todos nós, de todos os seres vivos que existem, seja animal, seja planta. Ele é a fonte disso. Quer dizer que se um dia Jesus decidir fechar a torneira da fonte inesgotável de vida que ele é, quer dizer que todo o universo para de existir, morre, desaparece. Ele é a torneira que jorra a vida sem parar, que mantém tudo existindo. Quer você creia nele, quer você não acredite nele. Ele é esse ser imortal. E ele vai dizer: habita em luz inacessível, que ninguém viu nem pode ver. Aqui ele está fazendo referência a João 1,4, que diz que nele estava a vida, e este era a luz dos homens. E a Salmos 104, versículo 2, que diz: envolto em luz, como numa veste, ele estende os céus como uma tenda. O que ele está dizendo é que é o seguinte: como ele é essa fonte inesgotável de vida, ele emite essa vida. E é como se houvesse uma luz nele que a gente não consegue nem olhar para ele. É como se você tentasse olhar para o sol, você não consegue. Não a olho nu. Jesus é essa fonte inesgotável de vida, que ele é tão perfeito, é tão maravilhoso, existe tanta vida nele, que a gente não consegue nem mirar, nem olhar para ele. A gente tem que olhar de relance. Por isso que é inacessível, porque a gente não consegue estar onde ele está, porque é tanta luz que existe, que a gente não consegue nem ver, nem olhar para ele. E aí ele finaliza essa parte dizendo: a ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Dizendo que Jesus realmente é digno de toda a honra, de toda a adoração
E Ele é digno também de eterno poder, por Ele ser quem Ele é. E Ele manifesta isso sobre nós, para a nossa salvação. Ele que tem toda a honra e poder para sempre. Esse é o nosso Jesus. É por isso que Paulo não consegue se conter. É por isso que Paulo se lembra de quem ele era e como ele está hoje e de como ele vai estar no futuro com Deus. Ele não consegue continuar dando as instruções. Ele tem que parar para exaltar esse Deus maravilhoso, para louvar esse Jesus que alcançou a vida dele. E aí do versículo 7 ao 19, Paulo vai dar outras instruções que têm relação com aqueles que têm muito dinheiro, para não ser arrogante, para ter esperança em Deus e não na riqueza, para praticar o bem, para entender que seu tesouro está nos céus e não no seu dinheiro. E aí, no versículo 17 e 21, Paulo vai finalizar a carta. E aqui nós finalizamos também. Ele vai dizer o seguinte: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns se desviaram-se da fé. Graças seja com vocês. Paulo está nos dizendo aqui para a gente guardar aquilo que nos foi confiado. E a palavra guardar aqui, que ele dá, ela tem a intenção de nos simbolizar, ilustrar algo como se fosse um banco. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada um de nós aqui somos um banco de segurança, onde algo foi confiado a nós, uma riqueza foi depositada em nós. E essa riqueza é o Evangelho. São as boas novas de que Jesus morreu e ressuscitou por cada um de nós. Então, cada um de nós aqui, Deus está depositando o Evangelho, essa riqueza, essa mensagem poderosa. E você, como um banco, precisa guardar essa riqueza com todas as suas forças. Não só para você, mas para que a gente professe isso. Para que a gente fale sobre isso. Porque o dia que Jesus voltar, a pergunta que Ele pode nos fazer é: o que você fez com o Evangelho que foi compartilhado com você? O que você fez com essa riqueza que foi depositada sobre você? De que Jesus salva, Jesus transforma. O que você fez com essa mensagem poderosa desse Evangelho, dessas boas novas, de que Jesus morreu pela sua vida e ressuscitou e agora existe esperança para você? Você guardou isso como uma riqueza no seu coração e você compartilhou para que outras pessoas fossem alcançadas, ou você lidou como se isso não fosse nada? Como se isso não tivesse valor? Guarde o que lhe foi confiado. É isso que nós lemos e Deus nos fala essa noite: guarde, porque essa é a maior riqueza que existe. Qualquer dinheiro vai ficar nessa terra, mas aqueles que creem em Jesus vão estar com Ele eternamente. Essa é a maior riqueza que nós temos. E aí Paulo nos lembra: evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Ou seja, Paulo relembra do que nós devemos fugir, dessas conversas que não trazem valor nenhum. E aí ele finaliza: a graça seja com vocês. E ele finaliza com vocês no plural, sabendo que essa carta de Timóteo não seria uma carta só para ele, mas essa seria uma carta pública. E hoje nós estamos lendo aqui, finalizando essa série, sabendo que essa carta é direcionada a cada um de nós. Timóteo era alguém jovem, tímido, com problemas de saúde, improvável, onde ninguém investia, ninguém dava valor. Paulo sabia do poder que o Espírito Santo tem através de qualquer pessoa e enviou ele para uma missão muito difícil e deu algumas instruções. Talvez você seja essa pessoa que se acha improvável, com dificuldades, com desafios, mas a palavra de Deus existe uma luta, um bom combate, que você precisa travar todos os dias para você permanecer. E guarde aquilo que foi confiado, a riqueza do Evangelho, para que você possa proclamar. E o Espírito Santo vai usar você, independente da sua situação, independente das suas limitações, assim como Ele fez com a vida de Timóteo, naquele local. Vou pedir para você fechar os olhos no seu lugar, e eu quero fazer uma oração com você essa noite, finalizando essa série, para que as palavras que nós compartilhamos aqui, elas possam ser guardadas nos corações, porque o que vale mesmo, gente, é a segunda-feira. É quando a gente acordar para aquela luta, para que a gente combata o bom combate.